Olá pessoal, Alfredo Carvalho falando aqui do canal Políticas de Infraestrutura e hoje nós temos aqui uma convidada especial, a Juliana Smiderli. Ela é engenheira civil, está fazendo agora um mestrado em engenharia ambiental, né? E atualmente ela trabalha como pesquisadora na FGV, no Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura. Tudo bem, Juliana? Olá, tudo bem, Alfredo? Então, vamos contar aqui como é que começou a ideia de fazer esse vídeo, né? Na semana passada eu coloquei um vídeo sobre a questão da água como um direito humano e eu percebi que a Juliana tinha preparado um texto muito interessante sobre o assunto umas 2 semanas antes de mim, né? A gente entrou em contato, conversou a respeito, e a gente pensou, vamos gravar um vídeo, vamos falar um pouquinho sobre isso, que talvez seja interessante para o pessoal assistir. Vamos ver aqui, Juliana. Já era conectado antes até, né? Mas essa conexão mais próxima veio a partir desse tema. Pois é, a gente podia inclusive ter participado da pesquisa um do outro, né? Trabalhos não vamos perder oportunidades mais agora. Pois é. Mas me diz aí, Juliana, como é que foi a ideia? Como é que surgiu a ideia de fazer aquele texto? Eu acho que a motivação foi bem parecida com a sua, né? Quando você gravou aquele vídeo. Muitas pessoas falam que eram contrárias à reforma do saneamento com a justificativa de que a água é um direito humano, então não deve ser privatizada. E o meu objetivo foi explicar um pouquinho tanto esse conceito do direito humano da água, como o conceito que estava sendo discutido na reforma do saneamento. Então, no texto, eu apresento isso, que na ONU, de fato, a água é um direito humano, assim como outros direitos que você bem levantou no seu vídeo, né, como direito à alimentação, direito à vestimenta, e a água é até um insumo dessas outras indústrias de alimento, de roupa, mas também tem outras coisas, né, que a ONU define dentro desse direito humano à água. O que é o direito humano à água? Então, eu tinha essa sensação de que era muito falado, mas a definição não estava muito clara. Você, inclusive, resgatou o conceito, né, de acordo com a ONU, do que é o direito humano à água, né? Isso, que é conferir o acesso a todas as pessoas a água suficiente, segura, aceitável e física e economicamente aceitável. Desculpa. Física Acessível. e economicamente acessível. E é justamente nesse finalzinho, o economicamente acessível, que causa toda essa dúvida. E a própria ONU também já disponibilizou um documento com os principais erros de interpretação. E esse E é o um que me deles. chamou a atenção, justamente o que me chamou a atenção nessa pesquisa para eu escrever esse artigo, foi que o primeiro deles era sobre a questão da gratuidade do serviço de abastecimento de água. No artigo eu coloco até a imagem, né? E o erro de interpretação é que o direito prevê gratuidade e, na verdade, a ONU explica que os serviços de água e de esgoto devem ser prestados a preços razoáveis, levando em consideração que cada um pode pagar. Então, em nenhum momento fala que deve ser gratuito ou que deve ser prestado por uma entidade pública, que também é um erro de interpretação que foi falado durante a reforma do saneamento aqui no Esses Brasil. são, inclusive, os dois pontos, acho que talvez mais relevantes dos equívocos, né? Água gratuita e o serviço prestado por uma entidade pública, assim, que não pode ser privatizado, né? Então, no seu texto, você abordou esses dois pontos. Pulando aqui mais para a parte do final, a questão da gratuidade, você colocou a solução que teria para ela, por exemplo, que seria os mecanismos que a gente já tem para a instituição de tarifa social e isenção de tarifa para alguns usuários, né? No caso, seria que isso geralmente é colocado na forma de subsídios cruzados entre diferentes classes de consumidores. Exato. Aí você colocou, inclusive, aqui a questão como é que cada companhia, cada prestador de serviço, ele faz para definir quais são os usuários que podem aderir à tarifa social. Aqui você dá o exemplo da Copasa e da SEDAI.
Você chegou a entrar mais a fundo nos detalhes de como é que eles fazem isso aí? Um deles é com o CAD único, né? Com o cadastro Então, único para programas a sociais. Copasa, que é a companhia mineira, ela utiliza o CAD único, que é uma base nacional gerida pelo Ministério, agora vai me faltar o nome certo, da Cidadania, né? Do Desenvolvimento Social, Ministério do Desenvolvimento Social. Acho que hoje ele é o Cidadania, né? É o Cidadania, né? É o antigo Desenvolvimento Social. Isso. Que muda nome, aí é difícil a gente... Eu acho, né? Mesmo eu que estou aqui, às vezes eu não sei os nomes. Mas o que importa é uma base nacional gerida por um ministério, né? Então, tem essa governança federal, e tem um critério muito bem definido. Eu não vou lembrar aqui de cabeça, mas, se eu não me engano, um dos critérios é ter renda familiar média de meio salário mínimo. Dá para saber essas questões direitinho no site do Ministério mesmo. Sim. Já no caso do Rio de Janeiro, aqui da SEDAI, leva em consideração características dos domicílios. Então, as áreas onde, aqui no Rio, a gente convive bastante com áreas favelizadas, né, com áreas subnormais. Então, se o domicílio está nessa área, o usuário pode solicitar à companhia que ele seja classificado como um beneficiário da tarifa social. Então, esses são 2 tipos de critérios. Até pouco tempo atrás, no Distrito Federal, a CAESB utilizava o critério também de características dos domicílios. Então, quantidade de quartos, se tinha revestimento ou não, características construtivas até. Agora também mudou. Se eu não me engano, está usando o CAD único também. Preciso ver direitinho. Mas eles, inclusive, fizeram uma reforma recentemente. Uma análise de impacto de cobrança, né? Isso, sobre essa mudança na estrutura tarifária. Sim, a DASA fez há pouco tempo. Mas a informação importante disso cada prestador define de alguma forma. E, na verdade, o poder concedente pode definir também critérios, né? O poder concedente entendendo como sendo município ou regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, agora com a atualização da lei do saneamento, esses aglomerados urbanos, né, podem definir critérios também. E com isso, na conversa a gente vai conectando assuntos, né? A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico também pode editar normas de referência sobre esse assunto. Para os reguladores, né? Para todos os reguladores. Isso. Exato. E uma diretriz nacional para definir esse critério. O que são pessoas vulneráveis socioeconomicamente? Quem são aquelas pessoas que precisam desse auxílio, né, desse benefício, do subsídio, para que seja uma água economicamente acessível, como o direito humano definido pela ONU determina. Inclusive os critérios, no final do seu texto você fala que é importante, é um desafio, né, definir critérios que sejam efetivos para a gente realmente oferecer o subsídio, a tarifa social para quem precisa, né? E existem alguns desafios interessantes em outras áreas de subsídio cruzado da estrutura tarifária das empresas. Tem, inclusive, alguns estudos mais recentes. Tem um estudo do Banco Mundial que eu li recentemente, do ano passado, que ele chegou à conclusão que há uma estrutura de tarifação muito comum, que se usa, inclusive, no Brasil, de faixas de consumo, que por trás dela está a suposição de que quanto maior o consumo de uma residência, maior a renda, e quanto menor a renda, e aí coloca-se na estrutura, quem consome menos paga menos, quem consome mais paga muito mais, as faixas maiores têm um preço muito maior. A suposição que ela tem não é muito correta, né? Porque acontece, é muito comum de as residências, numa residência mais pobre, tem muitas pessoas morando lá dentro, né? É uma característica aqui do Brasil, né, que pessoas que, em geral, estão nessa situação de vulnerabilidade socioeconômica, morarem muitas pessoas juntas, até para complementação de renda, né, para viabilizar financeiramente aquela família, e esse critério vem sendo bastante criticado, realmente. E uma maneira de solucionar, né, pensar em soluções, seria o subsídio não ser no consumo.
Até porque isso gera um incentivo errado, já que a gente está falando de água, que é um bem escasso e que tanto na Política Nacional de Recursos Hídricos como na Política Nacional de Saneamento tem expressamente o incentivo ao uso racional da água, ou seja, a gente usar melhor, consumir menos para fazer a mesma coisa, não gera um incentivo errado quando você subsidia consumo, né? Então, uma alternativa é subsidiar a conexão. Então, o custo de conectar aquela família na rede de água, na rede de esgoto, é uma boa prática. Documentos internacionais, né, tem isso como uma boa prática também. É uma forma. E outra Até questão... porque as famílias mais vulneráveis, elas sequer estão conectadas na rede Exato. E, portanto, elas não estão participando daquele esquema de subsídio cruzado e tarifa social. Né? Exato. E, de qualquer forma, eu acho que além dessa conexão, pensar nesse valor do consumo é relevante até pela capacidade de pagamento. Tem uma orientação, se eu não me engano, é da Organização Mundial da Saúde, que o custo com água e esgoto não deve superar de 2% a 3% do orçamento familiar. Tem uma diferença social relevante, 2% para uma família é um valor bem menor do que 2% para uma outra família, né? Então, também é um ponto a ser considerado quando a gente pensa em políticas de subsídios, quando a gente pensa de fornecer esse direito humano à água, de fato. São muitos critérios, de fato, é um desafio a gente definir, fazer com que a água, de fato, seja acessível, né? Seja disponível a preços acessíveis, né? Para a população. Sim. Aí, o outro ponto em que há o equívoco é sobre a questão de ser prestado por um ente público ou privado, né? Existe certo medo de colocar para iniciativa justo privada. Até, né? É um medo até justo. E, na verdade... Tem razões. Existem razões justas para isso. Motivos, historicamente motivos. Não só aqui no Brasil, mas fora também. Mas uma coisa interessante para a gente observar é que fala-se muito o termo privatização da água, né? E até às vezes fala-se isso com um alarde. Eu já vi, inclusive, em muitas reuniões, inclusive no Congresso Nacional, grito de guerra, né? Não me lembro agora exatamente como mas água não é mercadoria, ia, água não é mercadoria e tal. Sim. É interessante porque o termo privatização, ele, a rigor, ele não se aplica ao serviço de abastecimento de água e serviço de esgotamento sanitário, serviço de saneamento em geral. O que se aplica é a delegação, né? Como você colocou no seu texto. Concessão, isso. Eu acho que nesse assunto é legal a gente pontuar duas coisas. Uma é essa questão que você levantou do termo privatizar e do delegar, conceder. E outro é, como você falou, a água não é mercadoria. E essa questão, água. Então, a gente, quando fala de água, pode falar de muitas coisas. Então, a gente pode falar de água como sendo recurso hídrico, que é a água que está no rio, que está correndo nos rios, nos lagos. Antes de entrar no sistema de abastecimento? Antes de entrar no sistema de abastecimento em si, justamente. Então, o recurso hídrico, que tem uma lei específica, a 9433, de 1997, né, que é a Política Nacional de Recursos Hídricos, e tem a água que chega na nossa casa, pelo serviço de abastecimento de água. E que não chega na casa de muitas pessoas, que deveria chegar também, né? Que é um problema do Brasil. Então, a água, recursos hídricos, é um insumo para várias indústrias, dentre elas a indústria do saneamento. E esta água, ela não é mercadoria, de fato. A Constituição Federal Brasileira define que essa água é de domínio público da União e dos estados, dependendo de que água é essa, né? Então, tem rios federais e rios estaduais. O termo também não é privatizar a água, é autorizar a utilização por meio das outorgas de recursos hídricos, de uso de recursos hídricos. Então, tem esse primeiro ponto. Que a Existe água... até um projeto de lei no Senado, do senador Tasso Gereissati, para criar o tal mercado da água nas outorgas, mas... Isso é tema para outro vídeo. É outra coisa, né? Isso é tema para outra conversa. Mas também não é um mercado das outorgas, né? É transacionar a autorização de uso. O que já foi autorizado pode ser comercializado, né? Tipo o mercado secundário da água. Né?
A proposta é essa. Tema para outro vídeo também. E tem a água utilizada no serviço de abastecimento de água, que a titularidade nessa nova lei, né, vem definindo como sendo municípios ou esses aglomerados urbanos, essa governança interfederativa entre municípios e estados. E a própria lei de 2007 já previa que esse serviço de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, poderia ser prestado diretamente pelo titular do serviço ou delegado. E essa delegação pode ser feita tanto para um ente público, como, por exemplo, uma companhia estadual de saneamento básico, como para um ente privado, através das concessões, de parcerias público-privadas, enfim. Mas essa permissão, né, de prestar o serviço diretamente ou delegado é até anterior a 2007. Na nossa Constituição Federal, lá de 88, também já previa que os serviços públicos poderiam ser prestados diretamente ou concedidos. Então, essa discussão sobre... E mesmo antes já havia, né? Talvez não de uma forma tão clara, constitucional, mas inclusive a criação das companhias estaduais é da década de 70. Né? Da década de 70, mas continuava sendo uma entidade pública, né? E aí talvez não tivesse essa clareza de que não era o titular do serviço. Porque até pouco tempo discutia-se muito, ainda é um ponto de discussão, né? Quem é o titular do serviço de saneamento? Se a gente simplificar toda essa discussão e falar, o município é o titular, se é uma companhia estadual que está prestando, já é uma delegação. Então, já não é o próprio titular, né? A diferença, então, é se pode ser prestada por um ente público ou um ente privado. E desde a Constituição está escrito, está permitido poder conceder. Então, isso é uma essa lógica do município como titular, né, que é uma simplificação, mas existe em todas as discussões, tem que ficar sempre claro que o município sempre vai ser o dono do serviço. Ele pode delegar por um tempo determinado e para que sejam feitas, inclusive, obras e seja prestado o serviço por aquele período, mas no final, sempre a infraestrutura ela retorna, né? São ativos reversíveis para o município. Exato. Se já existe infraestrutura em determinado município, a empresa privada ou a companhia estadual, enfim, quem estiver prestando o serviço, operacionalizando essa prestação, vai utilizar essa infraestrutura. Mas, ao final, volta para o município. Então, se ele quiser conceder novamente, ele pode. Ou pode também retomar a prestação de serviço publicamente, né? Pode. Cabe ao titular essa decisão. Se terminar esse contrato antes do prazo, isso também é relevante falar, né? É necessário verificar se o município está devendo algum valor para o prestador de serviço, seja ele qual for, privado, companhia estadual, enfim, que é uma discussão que a gente vem discutindo bastante agora. Falar ainda. E tem muito a ser definido, né? Pois é. No final das contas, eu acho que uma coisa que dá muita confusão na cabeça de muita gente com essa terminologia de privatização e concessão é que, de fato, quando a gente fala em privatizar, que fala-se muito agora nas privatizações das companhias estaduais, né? E nesse caso, a terminologia está correta. Qualquer empresa ela é privatizável, empresa pública. Sim. O que não é privatizável é o serviço que ela presta, que ela estava prestando, que ele continua sendo um serviço cujo dono titular é o município e ele faz da forma como ele achar melhor. Uhum. E independente se a companhia foi privatizada, né? Aí são outros 500. É aquilo que a gente estava falando, né? O dono do serviço, na simplificação, é o município. Mas ele pode delegar. E essa delegação é para uma empresa. Essa empresa pública pode ser privatizada. E pode não ser também. Então, a gente está nesse momento de discussão, né? De se vai continuar, se não vai. Mas a empresa em si pode. A empresa, o dono da empresa que decide, né? O dono da empresa não é o dono do serviço. É importante essa diferenciação. Em qualquer caso, no final do contrato, os ativos retornam para o município. Exato. E essa preocupação também sobre uma empresa privada vai entrar e as tarifas vão aumentar e tudo mais, que muito vem se falando também sobre o assunto, eu acho importante lembrar
com relação à regulação dos serviços de saneamento, né? Que, primeiro, independe se o prestador é público ou privado, a regulação tem o seu papel e é muito importante, muito relevante, para que não tenha o abuso do poder do monopolista, né? Porque uma empresa, como qualquer empresa, tem os seus objetivos, que é gerar lucro, que não é um problema. O problema é essa empresa que atua como monopolista, só tem ela fazendo aquele serviço, ela deixe de entregar um serviço de qualidade, deixe de expandir o serviço e fique arrecadando os seus lucros. Por isso, o papel da regulação é muito importante, para verificar se as metas estão sendo cumpridas e se a tarifa está no patamar ótimo. E se a tarifa cobre os custos operacionais, os investimentos necessários, se remunera a empresa por fazer esse serviço, que é necessário também, né, remunerar. Mas é importante isso, que tem que lembrar que as tarifas têm que refletir todos esses custos. A tarifa tem que conseguir bancar tudo isso. E muitas vezes, quando não é um prestador privado, isso não é concretizado, né? A tarifa não consegue remunerar todos os custos da prestação do serviço. Por isso que, às vezes, tem a impressão não, de fato a tarifa aumenta, mas é porque antes a tarifa não continha, né? No cálculo dela, não continha tudo que deveria ter. Inclusive para fazer os investimentos, né? Muitas vezes um prestador ele tem uma tarifa baixíssima e fica lá anos e anos com aquela tarifa baixíssima, mas não investe em nada, a infraestrutura só decaindo. Uma maneira simples de avaliar isso, né, superficialmente, é pegar valor de tarifa e evolução do índice de atendimento, de cobertura, de água e esgoto ao longo dos anos, para ver se essa tarifa baixa está alcançando a universalização ou não. O papel dos reguladores é muito importante nesse aspecto aí. Inclusive, para definir a estrutura da tarifa, tem diferentes formas de você colocar a tarifa. Às vezes, a tarifa ela pode simplesmente cobrir o custo do serviço, mas ela pode ter embutido elementos de eficiência e tal. E a ANA vai ter um papel importante agora nessa questão, fazendo aquela supervisão regulatória, né? E vai definir, inclusive, diversos aspectos lá de normas de referência, inclusive de governança regulatória. E eu sei que você está preparando um artigo sobre esse assunto, né? Em breve vai sair um artigo, compartilho com você depois. A discussão justamente disso, né? Qual vai ser esse novo papel da ANA? A própria lei define que a ANA vai editar normas de referência, tanto no que tange a conteúdo como a forma da regulação, que são as duas dimensões da regulação. Então, conteúdo é até fácil, né, da gente pensar, tarifa, qualidade do serviço, expansão do serviço. E forma, o que é isso, né? Que a gente também chama de governança regulatória. É como se dá esse processo de tomada de decisão. Então, qual é o processo para definir a tarifa? Como é a seleção de diretores das agências reguladoras? Porque o intuito da regulação é justamente despolitizar esse serviço, né? A política pública de saneamento. Por quê? Porque a política pública de saneamento básico ela é de longo prazo. Então, se a cada 4 anos, a cada eleição, mudar o rumo, a gente não chega aonde a gente quer, que é a universalização, né? Então, é importante despolitizar a regulação do serviço. Isso é feito através de mecanismos de governança regulatória. No texto que vai sair em breve, eu cito um autor que fala sobre 10 princípios chaves de governança regulatória. E dentre eles, tem transparência, participação social, tecnicidade, previsibilidade e clareza de funções. E nesse texto eu falo justamente sobre isso, que a ANA tem um papel-chave nessa definição, né, nessas diretrizes dessa governança regulatória, e eu vejo como urgente, como essencial, essa definição clara das funções, tanto dela mesma, porque a gente está nesse período de transição, né? É um novo ator no setor de saneamento. Nem eles sabem ainda direito o que é que fazer.
Justamente. Então, precisa para a própria agência saber onde, como ela vai atuar, para as entidades subnacionais, para as agências reguladoras que já vêm atuando no setor há 10 anos, desde lá, mais de 10 anos, né? De 2007, que foi instituída a Lei de Saneamento, como vai ser essa integração e também para os outros atores envolvidos no setor. Então, o setor de saneamento, a gente pode pensar rapidamente como stakeholders, né, do setor, atores do setor, município, estado, Ministério Público, tribunais de contas, bancos de fomento, investidores. Então, é importante que todos esses atores tenham uma noção clara, uma clareza de qual é o papel de cada ator. Onde é que eles entram, né? Exato. Até onde vai, a minha função vai até onde para começar a do outro. Eu vejo isso como um ponto-chave, principalmente nesse momento que está entrando um novo ator. Mas a conclusão que eu cheguei aqui é a seguinte, que a gente já tem muito assunto para outros vídeos, viu? Tem vários pontos aí da conversa que a gente já poderia aberto, né? puxar gancho para outras conversas. Mas Verdade. então, eu acho que agora já deu um tempinho aqui do vídeo, para não ficar muito grande, vamos encerrar por aqui, mas foi um prazer te receber aqui, Juliana. Muito obrigada. Espero que a gente possa ter outras conversas aí mais à frente. Sim. Essa parceria acho que vai ser frutífera. Então tá certo. E aí é bom a gente deixar claro aqui que a nossa conversa aqui, as nossas opiniões são pessoais e não refletem, né, o posicionamento dos nossos órgãos em que a gente trabalha, né? Sim. Então tá certo. Então, até mais. Tchau, tchau. Obrigada.